Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou uma das trabalhadoras aqui do Centro Espírita Amor de Jesus da cidade de Coçuí. Estamos presencialmente e também na transmissão ao vivo pela página do Centro Espírita no Facebook. E hoje é uma reunião nossa de atendimento fraterno. E a gente sempre faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas todas as terças-feiras do mês, o estudo do tema é sobre os encarnados. E como nós estamos no mês de setembro, e onde tem a campanha do Setembro Amarelo, eu vou falar para vocês sobre o suicídio e um pouquinho também sobre a loucura. E para a gente começar a harmonizar o ambiente, eu vou fazer uma leitura do livro Meditações Diárias pelos Espíritos Bezerra de Menezes e Meimei, psicografia de Chico Xavier. Diretriz: filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam os problemas, as dificuldades, as incompreensões, as injúrias, as provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimentos, desafios, perseguições, angústias, desilusões, tristezas, humilhações, calúnias, sofismas, preterições, aflições, obstáculos, privações. Diante de quaisquer trances da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos aquietar nossa mente, nossos corações, fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, aos bons espíritos, aos nossos guias, protetores, aos mentores desta casa, para que neste momento possamos encontrar a paz necessária para nos dedicarmos ao estudo de hoje, que possamos abrir nossas mentes e corações para os teus ensinamentos, Senhor, que possamos incorporar os novos aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que nos é ofertada. Que assim seja. Então, vamos começar agora o nosso estudo, que é sobre o suicídio e a loucura. E eu vou tomar como base o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 14 ao 17. Suicídio em números. No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam todo ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E no Brasil é registrada uma morte a cada 45 minutos. E de cada pessoa que se suicida, 6 a 10 outras pessoas são impactadas diretamente pelo suicídio. E o suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 19 anos. Só perde pelos acidentes de trânsito. 15 a 29 anos. Só perde pelos acidentes de trânsito. Também é a 15ª causa de morte no mundo. E ela comete mais em países ricos, principalmente do leste europeu e países da Ásia, como China e Japão. Conceito de suicídio. Suicídio, do latim sui, próprio, e caedere, matar. É uma atitude individual, de livre-arbítrio, de extinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. E do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. Pode ser entendido não somente num ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente
para apressar a extinção das forças vitais. Então, uma transgressão da lei divina é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, sempre quando nós lemos, uma notícia de que alguém cometeu suicídio, a gente primeiro já se pergunta: nossa, mas o que levou uma pessoa a cometer esse ato? E a gente fica procurando explicar e entender por que às vezes as pessoas elas abdicam desse bem tão precioso que é a vida. Então, nós vamos abordar aqui vários fatores, como quais são as causas do suicídio, se o homem ele tem o direito de tirar a própria vida, as consequências deste ato para a vida humana e como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita. O drama do suicídio. Por que o suicídio acontece? A gente tem que ver, para a ciência, as causas do suicídio elas podem estar relacionadas a distúrbios psicossociais, como exclusão, dependência química, desesperança, traumas emocionais. Não raro, o suicídio ele pode ser uma consequência da depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, anorexia, desvio de personalidade. Mas, na verdade, a mente humana ela guarda segredos que ainda não estão totalmente desvendados. Então, os pesquisadores tentam entender por que o ser humano ele vai desrespeitar o seu instinto de autopreservação. E isso, aos olhos da ciência, as causas do suicídio ainda não estão totalmente esclarecidas. E por que muitas pessoas que passam pelas mesmas provações que outras não cometem esse ato? Então, ainda tem muitos fatores que a mente humana ainda não consegue, e a ciência não consegue desvendar. E às vezes nós não prestamos atenção nos sinais, que as pessoas às vezes estão querendo nos pedir ajuda. Nós não temos o olhar de enxergar o quanto o outro está precisando. Porque igual pergunta assim: você está bem? Assim, eu estou ótima. Ótima não, eu estou mal, eu me sinto gorda, estou magoada, chateada. Está com um sorriso estampado no rosto, mas por dentro está sofrendo, está chorando. Então, você está bem? Estou bem. Bem o quê? Bem sem vontade de viver, bem sem amigos, bem isolada, bem esquecida, bem acabada. E às vezes pergunta: como que ele estava passando isso e eu não percebi? E as pessoas, a maioria de nós, a gente acha que é frescura. E muitas pessoas, eles às vezes não dão sinal claramente, mas dão alguns sinais de tristeza, de desânimo, de isolamento, de complexo de inferioridade, de não acreditar em si mesma. Então a gente tem que... os sinais às vezes passam despercebidos. Eu estava vendo o caso do vocalista da banda Nirvana, o Kurt Cobain. Ele, meses antes, ele suicidou com um tiro de espingarda contra o crânio. Meses antes, num clipe que ele estava no auge da sua carreira, ele pediu ao produtor que fizesse um clipe com velas, candelabros de velas negras e lírios brancos. Ele sozinho no palco, uma música muito triste. O produtor falou assim: mas isso está parecendo um velório. Ele falou: mas é o que eu quero, é um funeral. Eu quero que pareça um funeral. E um mês depois ele teve uma overdose e no mês seguinte ele cometeu suicídio. Então ele estava dando já sinais de que ele não estava bem. E o suicídio para a doutrina espírita? Eu vou me basear nas questões do Livro dos Espíritos, que fala das questões 943 e a questão 946 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? É o efeito, aí os espíritos respondem: o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido,
e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o filtro da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Na questão 944, quando ele pergunta se o homem tem o direito de dispor da sua vida, os Espíritos respondem que não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão desta lei. E na questão 945, ele pergunta o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida. E os Espíritos são radicais e falam insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhe seria tão pesada. E a última questão, que trata o suicídio no Livro dos Espíritos, pergunta: e do suicídio cujo fim é fugir daquele que comete as misérias e decepções deste mundo? É o que a maioria faz, né? Acha que acabar com a vida vai acabar com a sua tristeza, com a sua decepção e miséria. E a gente vê que não. Aí os Espíritos respondem: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, enquanto encarnados, o suicídio é o grande engano da desistência da vida, porque quando estamos desencarnados, não há como suicidar-se, não há como desistir da vida, pois a vida em espírito, ela é eterna. E o que acontece com o suicida após o desencarne? Então, nós vamos tomar como base um livro da Ivone Pereira, Memórias de Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E esse livro, ele narra tudo que se passa após o suicídio do personagem. E ele conta, né, o Camilo, ele disparou um tiro também contra o próprio crânio do lado direito, quando ele foi acometido pela cegueira, que seria irreversível. Então, ele, nos primeiros meses, ele ficou preso ao corpo físico. Ele vagava ali entre o cemitério e as ruas onde morava, e apesar de estar cego, encarnado, ali ele via o seu corpo sendo, em estado de decomposição. Ele sentia fortes dores na região do projétil também atingido, e conta a perturbação mental. E um ano após o ato insano de Camilo, ele foi recolhido à região do Vale dos Suicidas. E lá tudo ele descreve como era esse Vale dos Suicidas, que era uma região, por ser vale, uma depressão em relação ao nível da terra, uma parte mais profunda. Então, é uma região que abriga espíritos vindos de Portugal, Espanha, algumas colônias africanas de Portugal também e do Brasil. E ali ele descreve todo o Vale Suicida. Eu não vou me ater às falas de Camilo. Mas ele permanece longos anos neste Vale Suicida. E só então, depois, mesmo ele se julgando abandonado, incapaz de manifestar reação, no momento, Camilo, de dor, de aflição, ele se arrepende sinceramente do seu crime. Aí que ele vai ser resgatado por uma equipe de socorristas e foi conduzido ao Hospital Maria de Nazaré. Então, ele fala que o sofrimento do suicida, ele só vai terminar quando ele se arrepende, e quando ele precisa resgatar também todos os prejuízos que ele acumulou com esse ato criminoso, porque suicídio caracteriza uma perda de tempo irreparável. Então, aí algumas perguntas, Se todo suicida vai para os vales dos suicidas, tem relatos em outros livros, outras literaturas, que nem todos vão para o vale dos suicidas. Isso vai depender também
de cada caso, de cada espírito. E citam alguns livros: regiões umbralinas, florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias nas montanhas, rochedos marinhos, crateras de vulcões extintos. E quanto tempo os suicidas eles ficam presos ao corpo físico? Depende também, depende do ato, depende de espírito para espírito, né? É o tempo que ele vai harmonizando a mente para ele poder ser resgatado. E, né, no caso do Vale dos Suicidas, é essa legião dos servos de Maria, que é chefiada por Maria de Nazaré. E como o suicida reencarna? Normalmente, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas ele nasce com um defeito, uma deficiência no órgão afetado. E esse resgate também não é igual para todos. É errado matar-se para encontrar um ente querido? No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, conta a história de uma mãe que suicidou-se logo após o desencarne do filho, que ela queria encontrá-lo rapidamente. E não foi isso que aconteceu. É errado matar-se para encontrar um ente querido, porque isso vai retardar o encontro. É errado matar-se para salvar uma vida? É errado também, a não ser quando você não tem a intenção. É o caso dos bombeiros, lá no 11 de setembro, mais de 300 bombeiros mortos que entram no fogo, né? É o caso dessa professora aqui de uma cidade de Janaúba, Minas Gerais, de uma creche. Ela foi no meio do fogo, tirando as crianças, ela se atracou com um vigia que estava com um galão de gasolina. Então ela não pensou em suicídio, ela foi na verdade uma heroína, mesmo correndo todos os riscos. Então, para salvar uma vida, só quando não há intenção de morrer. E as consequências do suicídio para o espírito? É o que nós vamos falar do reencarne dele, né? Então são muitas as consequências, elas são variáveis para cada espírito, porque ele tem que levar em conta os motivos do crime e as condições utilizadas para praticá-lo. Como ele se desencarna, às vezes de forma violenta, o perispírito ele fica lesionado. E na maioria dos casos é necessário submeter esse espírito a várias encarnações compulsórias, para eles repararem os danos que causaram no perispírito. Então, por isso que alguns espíritos, eles reencarnam estagiando em corpos atrofiados. Né? O caso de crianças que às vezes nascem com deficiência física ou alguma deficiência mental. Tem um caso de um rapaz que ele nasceu com uma doença muito grave e nasceu sem as duas pernas. E a família era muito humilde, morava numa zona rural. E essa criança, né, foi crescendo, virou um rapaz, e não aceitava o fato de não ter as duas pernas. E ele ia todo dia com os bracinhos até a beira do rio tentar se suicidar, para se afogar, que ele não aceitava. E essa família, depois que recebeu a notícia dos médicos que a doença dele tinha piorado, ele precisava amputar os braços também. E a família não sabia o que fazer, foi se aconselhar com o Chico. E Chico, então, teve, né, o insight que foi Emmanuel que falou para Chico, que era para ele aconselhar essa família a amputar, deixar que os médicos amputassem, que tinha uma missão para esse jovem. E assim foi feito. Foi amputado os braços, não demorou meses, o rapaz veio a falecer, mas ele não suicidou-se nessa encarnação. Então ele conseguiu resgatar de todas as vidas que ele estava tendo, ele sempre suicidava. E nessa ele precisou passar por toda essa provação para ele resgatar o que ele fazia. E também, por exemplo, a
lesão, normalmente ela vai acometer o lado que foi lesionado, né? A deficiência física. Por exemplo, um tiro no crânio do lado direito vai comprometer essa mobilidade, né? Do lado direito. Uma pessoa que se enforca, às vezes ela vai nascer com uma deficiência física, ter uma vértebra fraturada, quem ingere substâncias químicas pode ter uma alteração no seu trato digestivo e por aí vai. Então as consequências vão depender dos fatores determinantes que levaram a pessoa ao suicídio. E uma coisa muito importante que muitas religiões não acreditam, que falam assim, não tem salvação, né? O espírito que suicidou-se não tem salvação. É errado pensar assim. E a prece é o único instrumento que nós, encarnados, podemos fazer por aqueles espíritos que suicidaram, que já se foram. A prece é muito importante e há relatos feitos por vários desencarnados que foram vítimas de suicídios. Eles comprovam a eficácia da prece, revelam ser uma importante caridade em benefício destes sofredores. Lhes dá conforto e forças para reagir, impedindo a alguns espíritos o prolongamento desnecessário desse sofrimento. Então nós temos que pensar que há dois erros, né? Que as pessoas pensam que se suicidou achando que as penas são eternas, vai ficar eternamente ali. E não, as penas não são eternas, as penas são temporárias. Todo aquele que se arrepender e com a ajuda da prece, ele vai ser resgatado. O tempo vai depender do ato cometido. E o outro erro é a falsa aplicação da imutabilidade da lei divina. Nós sabemos que Deus nunca nega amparo ao culpado que clama por misericórdia. Então a gente tem que rever e acreditar muito nisso. Por isso a importância da prece. Agora eu vou falar um pouquinho, está dando uns minutinhos, bem menos, um pouquinho de loucura, porque esse capítulo ele é junto, a loucura e o suicídio. A loucura ou insânia é, segundo a psicologia, uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade. É resultado de doença mental quando não é classificada como a própria doença. E do ponto de vista da doutrina espírita, a loucura é um estado mórbido dos órgãos que se traduz as mais das vezes por uma lesão. É, portanto, uma moléstia física em sua causa. Ainda que seja mental, na maior parte, os seus efeitos. Na loucura verificam a monomania, a mania, a demência e o idiotismo. Então, as causas da loucura. Primeiramente, uma predisposição física. A primeira das causas é essa predisposição física. Há muitas pessoas que reencarnam com um estoque do fluido vital limitado, como consequência o quê? Dos desregramentos acometidos nas outras existências. Esse quadro mórbido fica como impotência, esperando o desenrolar de suas atividades no plano desencarnado. Chegado o momento, a doença se atualiza de maneira indelével e permanente. Então, essa loucura pode ser uma consequência de atos que foram cometidos, atos desregrados, e outra consequência. Então, nasce com menos fluido vital, ou seja, o cérebro fraco, que é a causa, que é uma extensão da anterior. Sendo limitado em sua capacidade, o cérebro não é capaz de elaborar muitas informações, o que lhe dá um desgaste maior de suportar. A loucura pode acontecer em todas as áreas do saber, na ciência, nas artes, na religião, inclusive no meio espírita. Então, pode acontecer em todos os níveis, todas as raças, todos os credos. Quem comete suicídio é louco, independente do estado mental da pessoa que fala em se matar, é um sinal de alerta. É comum achar que o suicídio ocorre apenas se tem grave problema mental, mas nem sempre isso é verdade. A gente vê muitas pessoas, né, que a gente julga que é completamente normal, que não tem problema, suicida. Então não é só o louco que vai suicidar, qualquer pessoa pode cometer esse ato. Aí fala, não se deve perguntar se a pessoa está pensando em se matar, porque isso induz a
você conversar com um filho, com um parente, se ele está passando, não pode falar isso. Pode falar isso, porque isso vai fazer com que ele pense mais. Não, esse tema ele tem que ser abordado abertamente. Não só no mês de setembro, não só nas campanhas, a gente tem que abordar isso dentro de casa, com a nossa família. Porém, com cautela, atitude de acolhimento. Pode chegar brigando, né? Proporcionar espaço para falar o sofrimento de forma respeitosa. Não fazer chacota. Você me diga o que é isso. Não, você tem que acolher, respeitar o sofrimento do outro. Mostrar a ela que nós importamos com a vida dela e que há outras saídas possíveis. Se alguém quer se suicidar, nada vai impedi-lo. A gente fala, deixa ele quer se matar, se mata, ninguém vai impedir. Mas a gente não pode pensar assim, largar para lá. Né? E a pessoa tem que saber, quando ela chega a falar que ela quer morrer, ela está vivendo um sofrimento insuportável, para o qual não vê saída e que enxerga a morte como a única possibilidade. Não se trata de evitar todos os suicídios, ninguém vai conseguir, mas alguns podem ser evitados. E nós temos esse número, que é um 88 do Centro de Valorização à Vida, que eu tive a oportunidade pela segunda vez de estar ligando, uma outra vez que eu dei a palestra também, eu conversei com uma senhora lá no Ceará, e agora, semana passada, foi um senhor de Belo Horizonte que me atendeu, não quis prolongar, porque eu estava com aflição, se outra pessoa estava precisando, né, usar a linha, e ele me falou, mas foi muito rápido o atendimento, mas também foi durante horário comercial. E ele falou que eram muito poucos voluntários, e muitos poucos postos, são 122 postos espalhados no país inteiro só, e 4.000 voluntários do Brasil inteiro, e eles dedicam 4 horas por dia, né, para pessoas aposentadas, então eles estão ali para acolher, para ouvir, e falou que realmente é entre os jovens de 12 a 20 anos, e que aumentou muito a procura os casos na pandemia, triplicou. Então, é um número que muita gente liga para desabafar, porque não tem a conversa em casa, e infelizmente também falou que tem muito trote, tem gente que entra para fazer brincadeira, maldosa, que isso acontece, né? Infelizmente. Mas é um número que a gente tem que estar falando, passando, porque às vezes as pessoas, elas têm, não tem ninguém com quem conversar e não tem acesso a um psicólogo, né? A um psicoterapeuta. Então, assim, as 2 vezes que eu liguei para saber como funciona, eu tive, né? Para minha surpresa, foi muito bom. Então, a gente já entrando aqui, finalizando, umas frases, né, de Voltaire, que não é que o suicídio seja sempre uma loucura, mas, em geral, não é um acesso de razão que nós nos matamos, né? Então, num momento ou outro, mesmo as pessoas mais sensatas, às vezes, num momento de loucura, é que pode cometer o suicídio. Ninguém sai aqui e está bem, eu vou ali cometer um suicídio de agora que eu quero, não é assim. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala sobre o retorno à vida corporal, a idiotia, a loucura. E ele pergunta de onde se origina a ideia de que a loucura leva ao suicídio. Os Espíritos falam que esse espírito ele sofre constrangimento, que experimenta, e pela impotência em que está de manifestar-se livremente. É por isso que procura na morte um meio de quebrar os seus elos. Então, às vezes, ele tem aquela vergonha, aquele estado que ele se acha louco, fala, eu não vou ser aceito. Então, ele sofre os constrangimentos. Suicídio é o cume da loucura. Caminha para ele todos os fracos existentes que virarem as costas para Deus. E a profilaxia do Espiritismo. O que o Espiritismo traz para a gente? Nos mostra que a vida continua. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir, através de uma vasta literatura que nós temos.
nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar os nossos pensamentos. E o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então não se mate, você não morre. Então nós temos que sempre ter esperança, porque Deus não falha e Ele está aí para nos amparar, para erguer sua mão quando a gente mais precisar. Concluindo então, nossos sentidos são primários e não temos o direito de julgar. A gente não vai julgar ninguém. Só há um juiz perfeito e infalível, que é Deus. Para nós, o que nós podemos fazer? A caridade da prece a esses irmãos. Devemos também chamar a atenção daqueles que passam por dificuldades e provações no plano físico e pensam em atentar a própria vida. Devemos acolher e mostrar para ele que a vida terrena é o bem mais valioso do Espírito errante, pois é através dela que nós vamos ter a oportunidade de evoluir. E por pior que sejam os nossos problemas, nós devemos sempre agradecer a Deus a oportunidade que nos é concedida de resgatar os débitos do pretérito. E uma oração sincera, realizada no momento de desespero, pode parecer sem efeito. Muitas vezes, não vai resolver os nossos problemas, mas vai nos trazer sabedoria, paciência, para nós buscarmos as soluções que precisamos. E Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Isso é fato. Nenhum sofrimento é eterno. Todo esforço será recompensado. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. E nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. E que Jesus nos abençoe. Obrigado. Uma boa noite. Então agora nós vamos passar para a prece final, e que vai ser o passe, hoje vai ser coletivo. Eu vou pedir aos médiuns da casa para se posicionarem, e a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, agradecemos por mais este estudo, pela oportunidade do aprendizado, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Abençoe a nós, aos nossos amigos, familiares, a todas aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, com depressão, com ansiedade, por alguma doença, por todos aqueles que pensam ou tentaram por fim a sua própria vida. Pedimos pelos espíritos suicidas, para que essa prece chegue até eles, para que se arrependam e sejam resgatados o mais breve possível. Pedimos, Senhor, por todas as vítimas da Covid-19, pelos seus familiares, por aqueles que perderam seus entes queridos por essa doença. Que o Senhor conforte o coração dessas famílias. E assim, Senhor, na certeza de que estamos harmonizados, nós pedimos a permissão para encerrarmos mais um estudo na nossa casa de oração. Que assim seja. Eu tenho só um aviso aqui, que na sexta-feira agora, vai ter a palestra, no dia 24 de setembro, às 19h30, com o Rodrigo Nacarate de Espera Feliz. O tema será Jesus. E eu agradeço a todos aqui presentes, a quem estiver também acompanhando online, e uma boa noite a todos.